Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Aqui quem fala com vocês é o professor Ricardo Costa e hoje eu venho trazer algo especial para vocês. Na verdade, hoje a gente vem discutir um pouco sobre as resoluções de questões sobre ciclos biogeoquímicos. Alguns alunos me pediram, sugeriram, professor, resolva os exercícios, algumas questões é importante para a nossa fixação e hoje eu vim realmente auxiliá-los na resolução de algumas questões importantes sobre ciclos biogeoquímicos. E hoje eu vou dar um ênfase maior em ciclo do carbono e do nitrogênio. Então, se você ainda não assistiu às videoaulas sobre ciclos biogeoquímicos, eu convido você para assistir essas aulas no nosso canal, para que vocês possam ter um melhor embasamento e, consequentemente, a gente possa discutir melhor as temáticas dentro das questões. É essencial esse conteúdo e nós sabemos que é muito pertinente e por vezes tem sido recorrente nas avaliações do Enem e dos vestibulares também de instituições estaduais e particulares. Então, observe bem que a nossa primeira questão de hoje, ela retrata o ciclo do carbono. Então, observe que essa questão da PUC, ela nos informa o seguinte enunciado. Cientistas brasileiros e ingleses publicaram recentemente os resultados de uma pesquisa que mostra que a perda de carbono na Amazônia brasileira é 40% maior do que o que sabíamos. De acordo com essa pesquisa, a perda do carbono não se restringe apenas ao desmatamento da Amazônia, mas também ao corte seletivo, aos efeitos de borda e à queima da vegetação de subbosque. Com relação ao ciclo do carbono e ao papel desempenhado pelas florestas nesse processo, considere as afirmações abaixo. Então, observe que ele nos sugerem aí 4 afirmativas que nós iremos avaliá-las do ponto de vista se estão corretas ou se não estão corretas e, consequentemente, depois nós temos lá as alternativas de A e. Então, observe que a cada afirmativa nós iremos discutir um pouquinho como elas funcionam e se realmente elas são coerentes ou não, de acordo com a temática que nos é abordada. Então, observe bem aqui. A afirmativa 1 ela diz o seguinte: as florestas armazenam carbono na forma de açúcar. E o que nós observamos? Que no ciclo do carbono nós temos uma inúmera quantidade de carbono disponível no ambiente e esses carbonos eles podem ser advindos de várias fontes. Por exemplo, de processos como respiração, onde nós eliminamos o CO2, em processos importantes como a combustão, onde também nós eliminamos o carbono, em processo de decomposição, que também eliminamos o carbono, mas também em processos de fotossíntese, onde esse carbono que está no meio ambiente na forma de CO2, ele também é absorvido por nós. Observe que a afirmativa 1 ela diz o seguinte: as florestas armazenam carbono na forma de açúcar. E o que essa questão nos informa? Que a forma com que as plantas armazenam o CO2 é na forma de açúcar. A gente sabe que isso é uma verdade. Por exemplo, quando as plantas retêm o CO2, esse CO2 é transformado em glicose. Observe esse desenho aqui, que eu vou mostrar para vocês, onde esse vegetal ele vai absorver o CO2, que é advindo do meio ambiente, e esse CO2, ao ser absorvido, juntamente de outras moléculas, através das raízes das plantas, como a água, a gente observa que esse CO2 é transformado em C6H12O6. E essa molécula nada mais é do que a glicose, uma molécula de açúcar. Então, observe bem que quando a planta absorve o CO2, produz glicose e elimina a molécula de oxigênio. Isso é muito importante a gente entender, tendo em vista que esse oxigênio, pessoal, ele não é advindo desse CO2, tá? Só uma observação. Esse oxigênio ele é advindo da quebra da molécula da água. Então, observe que a afirmativa 1 ela é muito coerente. Então, vamos colocar aqui. A afirmativa 1 ela é verdadeira. A afirmativa 2 diz o seguinte: todo o carbono da Terra está armazenado nos organismos fotossintetizantes. Então, pessoal, cuidado com o termo todos, né?
Olha lá, todo o carbono. Na verdade, nós sabemos que a maior parte de carbono está na litosfera, principalmente nos oceanos, armazenado em outras formas que não é os vegetais ou os autótrofos, como as algas e microalgas, tá? Então, a grande parte do carbono não está armazenada nos vegetais e sim na litosfera. Nós falávamos disso no nosso vídeo. Então, a gente sabe que a afirmativa 2, ela é falsa. Afirmativa 3. Florestas tropicais representam uma das principais áreas de fixação do carbono. Isso é algo muito importante. Observe que o termo é que as florestas tropicais representam uma das principais e não a única forma e nem a principal. Uma das principais, isso é uma verdade. A floresta amazônica tem um papel muito importante nessa fixação do carbono e ao fixar o carbono, como eu mostrei, produz glicose. Então, observem que a alternativa ou a afirmativa 3, ela é verdadeira. A afirmativa 4 nos diz o seguinte: o gás carbônico é lançado no ambiente pela decomposição e pela combustão. Então, ele é lançado no meio ambiente pela decomposição e pela combustão. Tudo bem. E é retirado pela respiração e fotossíntese. Algo muito importante, pessoal, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Parece ser uma alternativa perfeita, uma afirmativa realmente real e verdadeira, mas não é, no que diz respeito que ele é retirado pela respiração e fotossíntese. Na verdade, pessoal, a respiração não retira o CO2 do ambiente. Na verdade, a respiração libera esse CO2, inclusive pelos autótrofos, em momentos onde nós não temos fotossíntese, que são os momentos diurnos. Então, por conta da respiração, peço que vocês anotem aí, essa alternativa está errada. Então, a quarta alternativa, ela não é coerente, então ela é falsa por esse ponto. Então, eu tenho aí como verdadeira apenas a 1 e a 3, então é correto afirmar que somente 1 e 3 são as verdadeiras. A letra certa é a alternativa B. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta o vídeo, mas acredito que está muito claro para todos esse contexto sobre o ciclo do carbono. Observem que eu dei um contexto ao ciclo do carbono, por quê? Porque resolveremos outras questões, isso vai facilitar um pouco a nossa vida, tá? Vou só apagar aqui para a gente continuar aí o nosso processo, tudo bem? A próxima questão, ela diz o seguinte, é uma questão da PUC do Rio de Janeiro, e ela diz a seguinte informação: observe o esquema abaixo. Então, nesse esquema, pessoal, é óbvio que nós estamos falando do ciclo do carbono. Olha lá o CO2 em cima, na caixinha, lá em cima de texto, tá? Nesse esqueminha eu tenho o CO2 e eu tenho setas, né? Da onde esse CO2 ele é liberado. Observem que ele é liberado através dos animais no processo de respiração, é liberado por fungos e bactérias em processo de decomposição e é liberado também por combustíveis, na verdade a queima de combustíveis fósseis. E ele é retido e absorvido na caixinha de texto número 1, onde eu tenho os vegetais. Então observe que esse carbono, esse CO2, ele é liberado na caixinha de texto 3, na caixinha de texto 4 e na caixinha de texto 5. Consequentemente, esse CO2 ele é absorvido na caixinha de texto 1. Então vamos ver o que a questão me pede. Identifica-se respectivamente como um processo responsável pelo aquecimento global e um processo que contribui para a sua mitigação. Observe que ele me faz menção de um processo pelo qual o CO2 vai promover o aquecimento global e um processo que me remete à diminuição ou à mitigação desse fenômeno. Lembrem-se, pessoal, que processos de aquecimento global é devido à grande incidência de CO2 que forma uma manta sobre a atmosfera, impedindo que os raios ultravioletas ultrapassem. Consequentemente, você mantém um ambiente muito quente. Tem uma aulinha especial lá no canal falando sobre camada de ozônio, buraco na camada de ozônio e também processos como aquecimento global advindo de processos de retenção de CO2, efeito estufa. Nessa alternativa, observe comigo
que ele me diz que processo é responsável pelo aquecimento global. Pessoal, dos processos responsáveis pelo aquecimento global é a liberação de CO2 para o ambiente. Consequentemente, eu tenho aí a liberação em 5, em 3, basicamente, que são processos importantes. E como processo de mitigação, eu tenho o processo 1, que é quando o CO2 é fixado, basicamente, nas plantas. Então, olhando as alternativas, a única alternativa pertinente para nós seria, como processo de aumento do aquecimento global, eu tenho o número 5, ou processo 5, e de mitigação, o processo número 1. Consequentemente, essa questão é uma questão que nos ajuda a compreender que a alternativa D é a alternativa mais pertinente para essa questão. Então, observem aí que nessa questão, basicamente, a alternativa D é a alternativa mais pertinente para nós. Tudo bem, pessoal? Então, anotem aí a alternativa D como alternativa correta. A próxima questão é uma questão de número 3, uma questão muito especial que eu fiz questão de solucionar junto a vocês, porque tem trazido dúvidas a alguns alunos, inclusive a meus alunos ao longo dos cursinhos, da Isolada. Então, observe aqui comigo. Considere a situação hipotética de lançamento em um ecossistema de uma determinada quantidade de gás carbônico. Observe aí que eu estou falando de novo do ciclo do carbono, com marcação radioativa no carbono. Na aula sobre o ciclo do carbono eu falava sobre o carbono 14, na verdade um isótopo importante que a gente discutiu lá na aula, são carbonos marcados radioativamente. Com o passar do tempo, esse gás se dispersa ou se dispersaria pelo ambiente e seria incorporado nos seres vivos. Nós sabemos que esse carbono 14 vai estar no ambiente e ele vai ser retido também em processos de fotossíntese. As plantas retêm esse carbono e estocam ele em suas estruturas. O que nós sabemos? Que esse carbono radioativo, carbono 14, ele de certa forma ao ser absorvido, também vai fazer parte de moléculas importantes que as plantas sintetizam. Então, observe aí essa dica que eu já dei. Considere as seguintes moléculas. Então, ele me dá aí algumas observações de moléculas. Moléculas de glicose sintetizada pelos produtores, moléculas de gás carbônico produzida pelos consumidores a partir da oxidação da glicose sintetizada pelos produtores. 3. Moléculas de amido produzido como substância de reserva das plantas. 4. Moléculas orgânicas sintetizadas pelos decompositores. E ele me diz assim: o carbono radioativo poderia ser encontrado nas moléculas descritas em quais afirmativas? Observe comigo, pessoal, que o carbono ele vai ser utilizado na planta para a produção de moléculas orgânicas. Logo, vamos avaliar cada uma para que vocês possam entender. Moléculas de glicose sintetizadas pelos produtores. Quem são os produtores, pessoal? São os fotossintetizantes, são as plantas. Consequentemente, elas usam o carbono para a síntese de suas moléculas. Então, a afirmativa 1, ela é correta. Então, anotem aí. A afirmativa 1, ela é verdadeira. Afirmativa 2. Moléculas de gás carbônico produzidas pelos consumidores a partir da oxidação da glicose sintetizada pelos produtores. Essa é uma alternativa bem complexa. Observe comigo que olha onde ela me leva. Ela me leva aos consumidores, mas ela me faz menção, ela retrata que esse alimento advindo dos consumidores para a liberação de CO2, ele foi retido pela oxidação de glicose sintetizada pelos produtores. Então, observe, se a glicose foi sintetizada pelos produtores, consequentemente, observe comigo que desse ponto de vista, nós temos aí a oxidação da glicose sintetizada pelos produtores e, consequentemente, foi consumida por esse consumidor, vai ter também essa molécula importante. Olha lá, a alternativa 2, ela é então verdadeira. Coloquem aí. Alternativa 3. Alternativa 3 me diz o seguinte, pessoal. Moléculas de amido produzidos como substância de reserva nas plantas. O que nós sabemos? Que os animais sintetizam como moléculas de reserva o glicogênio.
lá no fígado ou no músculo. Já as plantas não. Elas têm como reserva de energia o amido. E esse amido é advindo de quê? De moléculas de glicose. Então o amido é um polissacarídeo, tá? Consequentemente, esse polissacarídeo ele é produzido por monômeros de glicose. Se a glicose foi utilizada através do CO2 para ser produzida, consequentemente o amido também vai ter. A alternativa 3 é super correta também. Alternativa 4, ou afirmação 4. Moléculas orgânicas sintetizadas pelos decompositores. Observem, moléculas orgânicas sintetizadas pelos decompositores. Observe comigo, pessoal, que os decompositores vão fazer uso de moléculas orgânicas advindas de quem? De toda a cadeia alimentar. Consequentemente, produtores, consumidores primários, secundários, terciários, ou não necessariamente de toda a cadeia. Pode ser apenas a decomposição de um dos produtores, ou do herbívoro, ou do carnívoro, enfim. Então, isso também é algo importante, a alternativa está correta. Então, a alternativa 4, ela está correta, é verdadeira. Sendo todas as alternativas verdadeiras, pessoal, a única que nos resta aí como uma observação importante é a letra E, sendo essa a alternativa mais coerente para todo o processo. Tudo bem? Então anote aí uma questão muito importante, uma questão difícil de resolver, que precisa um apanhado muito grande, um conhecimento bacana sobre o ciclo do carbono e um contexto geral sobre as moléculas de uma forma bem complexa. Tudo bem? Próxima questão, vamos lá agora. E agora, pessoal, a gente vai solucionar a questão 4, que diz o seguinte. A utilização de combustíveis fósseis pela espécie humana tem restituído a atmosfera na forma de CO2. Átomos de carbono que ficarão fora de circulação durante milhões de anos, e o ciclo do carbono consiste na passagem de átomos de carbono presente nas moléculas de gás carbônico, que é o CO2, disponível nos ecossistemas para moléculas que constituem substâncias orgânicas dos seres vivos, proteínas, glicídios, lipídios, enfim, uma diversidade aí de moléculas. Relacione as afirmativas a seguir com as etapas do ciclo do carbono indicadas no esquema. Então eu vou ter aqui, observe que eu tenho as afirmativas e eu vou comparar essas afirmativas com um esquema que está no próximo slide. Observem aí que as afirmativas nos diz o seguinte: grande parte das substâncias orgânicas incorporadas pelos herbívoros são degradadas na respiração e o carbono é liberado na forma de gás carbônico. Nós sabemos que é coerente. Olha 2. O gás carbônico é captado pelos organismos fotossintetizantes e seus átomos são utilizados na síntese de moléculas orgânicas. Sabemos que isso também ocorre, pessoal. 3. O carbono constituinte da biomassa é transferido aos herbívoros. A gente observa isso também, é algo que na TEI e cadeia alimentar é comum a gente discutir, inclusive nos conteúdos que falam diretamente sobre pirâmides alimentares. A 4 diz o seguinte: parte das moléculas orgânicas produzidas na fotossíntese é degradada pelo próprio organismo. Faz uso dessas moléculas, retendo energia e utilizando essa energia. E em sua respiração celular, carbono é devolvido na forma de gás carbônico. Isso é importante, até os produtores realizam esse processo, liberam CO2. Isso mesmo, pessoal, as plantas liberam CO2 em processos quando não estão realizando a fotossíntese. À noite, elas também devolvem o CO2, por isso que as plantas, de uma forma geral, as florestas, a floresta amazônica não é o pulmão do mundo. Por quê? Porque durante o dia ela sintetiza glicose absorvendo o CO2. À noite, como ela não tem luz para realizar a fotossíntese, ela faz o inverso. Então isso é muito importante. O carbono constituinte da biomassa é restituído ao ambiente com a morte dos organismos. Então, eu tenho aí 5 afirmativas, vamos ver o que o esquema nos mostra. Observem aqui, pessoal, nesse esquema, que eu tenho o CO2 atmosférico, tudo bem? Então, esse CO2 atmosférico, ele recebe aqui na seta A com o CO2 advindo dos combustíveis fósseis, muito bem. Observem que a letra B
o CO2 ele é absorvido, então vou fazer só um esquemazinho. Então eu tenho aqui os combustíveis. Esses combustíveis tendem a ir para o CO2 na seta A, tá bem? Isso é algo importante para a gente rever. Observe também, pessoal, que na seta B, o CO2 ele é retido em quem? Ele é retido nos produtores. Quem são os produtores? As plantas. Então, é a etapa B. Estou montando o esquema para a gente solucionar a questão. Observe que na seta C, os produtores devolvem o CO2 durante o período noturno, como eu havia falado, na forma de CO2, a etapa C. Olha a etapa D, os produtores, de certa forma, liberam esse carbono, mas agora na forma de moléculas orgânicas, para os consumidores. Então eu tenho aqui os consumidores. Então observe que essa etapa é a etapa D, perfeito. A etapa E, pessoal, os produtores eles irão sofrer o que nós chamamos de processo de decomposição. Então eu estou montando aqui o esqueminha para você entender o processo de decomposição que está acontecendo na etapa E. Observe que a etapa F, os consumidores, consequentemente, irão, de certa forma, ser decompostos pelos decompositores e aqui, nesse caso, eles devolvem a matéria orgânica para o ciclo novamente. Assinale a alternativa que contém a associação correta. Observem comigo aí, pessoal, que a etapa 1, ele diz relacionado a esse processo, grande parte das substâncias orgânicas incorporadas pelos herbívoros são degradadas na respiração celular, liberadas na forma de carbono. Então observe comigo que a etapa 1 é quando as substâncias orgânicas que foram incorporadas pelos herbívoros são devolvidas para o ambiente. Então observem comigo aí, pessoal, qual é a etapa onde os herbívoros vão liberar essa molécula aí para o meio ambiente. Observe que os herbívoros estão aí no que nós chamamos de consumidores. Observem comigo que os consumidores, eles irão liberar essa energia na forma de quê? De CO2. Então, os consumidores liberam o gás CO2 em G. Então, a gente já sabe aí que a primeira alternativa a ser solucionada é G, ou seja, 1, a afirmativa 1, corrobora diretamente com a letra G. Quem são os consumidores? Os herbívoros, os carnívoros, os onívoros. Então, se a primeira alternativa aí é a G, observe que eu já consigo eliminar a letra a letra B e a letra E. Pessoal, é uma questão de lógica. Vocês que estão no vestibular, no dia da prova, não vão ter tempo de solucionar todas as questões, então observe a dica, é isso que vai ficar marcado para vocês. Então, só me resta aí a letra C e a letra D para solucionar. Olha a importância de ter feito o meu mapinha para compreensão própria. Agora, observem comigo o que diz a afirmativa 2. O gás carbônico é captado pelos organismos fotossintetizantes. Quem são os fotossintetizantes? As plantas. E seus átomos são utilizados na síntese de molécula orgânica. Então, a etapa 2, observa aí comigo, pessoal, que a etapa 2 eu tenho aí que letra? O CO2 absorvido pelos produtores. Observem aí que a letra B mostra isso. O CO2 ele é absorvido pelos produtores. Em consequência disso, eu sei que a afirmativa 2 é a letra B. Consequentemente, a letra D já fica para trás, mas vamos confirmar aí a nossa veracidade da questão. A gente já sabe que a alternativa que vai restar é a letra C. É uma questão de estratégia na resolução de questões. Observe aí. 3. A afirmativa de 3 diz o seguinte: o carbono constituinte da biomassa é transferido aos herbívoros. Quem são os herbívoros? Os consumidores. Se liga aí, pessoal. Em produtores, eu tenho lá os produtores liberam a matéria orgânica para quem? Para os consumidores, que nesse caso seriam os herbívoros. Então, os produtores têm lá
uma seta que representa a letra D. Observe comigo que a afirmativa 3, ela é coerente ao que eu chamo de letra D. Consequentemente, confirma a letra C. Mais uma vez, é essa a alternativa correta. Não precisaria você, de certa forma, aumentar aí a sua perca de tempo, porque você já solucionou a questão, agora bastava apenas ir confirmando. Vamos confirmar aqui para finalizar a questão, porque é lógico, né? Observem que a afirmativa 4 diz o seguinte: parte das moléculas orgânicas produzidas na fotossíntese é degradada pelo próprio organismo em sua respiração. Lembra que eu falei que as plantas também devolvem o CO2? Então observem aqui comigo que a afirmativa 4 ela vai corroborar ao que a gente vai observar aqui. Olha só, afirmativa 4, ela diz que os produtores irão devolver o gás atmosférico. Olha aqui, pessoal. Letra C, afirmativa 4, nos diz que os produtores estão devolvendo o CO2 em processo de degradação. Consequentemente, a alternativa C realmente é a mais pertinente. Lembre-se só, produtores devolvem o CO2 em que momento? Quando não estão realizando o processo da fotossíntese. Finalizando, aqui, afirmativa 5. O carbono constituinte da biomassa é restituído ao ambiente com a morte do organismo. Isso é importante, pessoal. A gente sabe que a afirmativa 5 ela vai estar referente a quem? A letra E. Os produtores, ao serem decompostos, devolvem o carbono de uma forma geral. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido as resoluções, essas 4 questões sobre o ciclo do carbono. Na próxima aula, irei discutir com vocês mais 4 questões em continuação sobre o ciclo do nitrogênio. Um ciclo muito importante e que requer de vocês uma compreensão maciça desse conteúdo. Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui, comigo sempre, assistindo às aulas, discutindo comigo, dando dicas, colocando as críticas, que é sempre muito bom para o nosso canal crescer. Se você ainda não é inscrito e esse vídeo foi importante para a sua formação, peço que se inscreva, que indique aos amigos e que visite o nosso canal do Instagram também, Biologia 360 graus. Um forte abraço em todos, pessoal. Até mais!